Boa noite a todos nós, sejamos todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, aqui de Bernadas, Rio Manso, Minas Gerais. Nossa gratidão a todos, nossa gratidão, Cida. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Cuidado eterno. Ainda que te sintas desamparado, confie e crê na assistência incessante do Pai, pois Ele é bom diuturnamente e sempre misericordioso. Ante problemas inexplicáveis, tenha senso de eternidade e luta em prol da resolução de teus tormentos. Ter o amor como arma também lhe fará bom com os que cruzam o teu caminho. E se também misericordioso, ainda que não esteja recebendo o mesmo. Deus assim age e assim espera que faças. Davi, inspirado por forças maiores, proclamou a este respeito: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, 6. Cuidado eterno. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer pelo dia que se finda, pela noite que se inicia, por esse momento de estudo e reflexão. Nossa gratidão a Deus, que é o nosso Pai. A nossa gratidão a Jesus, o amor de nossas vidas. O nosso irmão maior, que veio até a terra e se fez o Evangelho vivo, nos ensinando que é o caminho, a verdade e a vida. Gratidão, Jesus. Gratidão à Mãe de Jesus, a nossa Mãe, a Maria Santíssima, que auxilia os nossos irmãos nos vales. Que nesse momento essa nossa vibração, esse nosso pensamento no bem, possa estar indo de encontro a todos esses nossos irmãos que se encontram nos vales. E cada um se sinta alentado, reconfortado por esse amor. Então, gratidão a Maria Santíssima, gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Que nesse momento essa nossa vibração e nosso pensamento no bem possa estar indo de encontro a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga. E que a espiritualidade amiga possa estar do lado da nossa irmã Cida Jesus, a intuindo, para que ela possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para que nós possamos verdadeiramente compreender e colocar em prática no nosso dia a dia. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos também para que possa estar auxiliando os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, em penitenciárias, em leitos de dor, muitas vezes irmãos nossos com pensamento não bacana. Que cada um possa sentir esse conforto e alento, sabendo que Jesus está no controle de tudo, então já deu tudo certo. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Amém. Nossa gratidão a todos. Cida, seja bem-vinda, nossa gratidão. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite à família Fejesdem. Gratidão, Ademir, gratidão a toda a família Fejesdem pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de poder falar do Evangelho de Jesus, poder ouvir os ensinamentos do Mestre e trazer para a vida, para a nossa intimidade, para que cada dia mais possamos trabalhar em nós a nossa transformação moral, que é tão importante, a nossa reforma íntima. Agradeço imensamente os corações aqui, amigos, corações que estão sempre conosco, vibrando amor, vibrando energia positiva, nos estudos que a gente costuma fazer sempre. Eu trouxe para a gente refletir o tema É Hora de Despertar, e eu trouxe reflexões em torno
de um nosso irmão que tem assim um papel muito importante na história da nossa evangelização, da oportunidade que estamos tendo de conhecer, de buscar cada dia mais conhecimento. Aí vocês podem falar, Cida, mas você fala sempre, você fala de Paulo, você fala de Maria Madalena, não tem outra maneira para me retratar para vocês a transformação moral desses dois, de tantos irmãos, mas desses dois eu falo muito mesmo, sobre esse também despertar. E hoje eu trouxe para as nossas reflexões falas e as cartas, as epístolas de Paulo. Eu sou apaixonada, assim, cada versículo que a gente estuda de uma epístola de Paulo é um despertar para a nossa vida, é um alerta, é um puxão de orelha, e aqueles versículos ali, Emmanuel vai trazendo, né, bem explicadinho e bem esclarecido, então é um aprendizado constante. Aí a gente fala assim, é hora de despertar. Quando perguntaram para Chico, ô Chico, fala para mim um pouco do Evangelho, né? E aí Chico falou um pouco do Evangelho, a pessoa fala para ele assim, ai Chico, mas isso é o óbvio. E Chico fala com toda doçura, mas o Evangelho é o óbvio. Nós é que estamos aí dormitando, né, de olhinhos fechados, não querendo despertar, mas o Evangelho é o óbvio, os ensinamentos de Jesus é a base, é o nosso caminhar dia a dia. Mas a gente ainda tem milênios e milênios de caminhada, ainda dormitando aí e nem querendo despertar. Por isso eu trouxe para a primeira fala para a gente desse maravilhoso irmão, que também teve o seu despertar lá no caminho de Damasco, e que, através de alguns trechos que eu vou trazer hoje, porque dentro de uma hora se fala pouco, porque o Evangelho é muito rico, mas a gente vai poder trazer isso para nós, e quem sabe, a hora que a gente encerrar o estudo de hoje, a gente não consegue despertar pelo menos um pouquinho para as grandezas desse evangelho maravilhoso, desses ensinamentos, que é o nosso roteiro de vida seguro. Então, eu trouxe, a gente sabe que são 14 epístolas, apesar que muitos discutem ser 13, alguns discutem ser 13 epístolas, né? Mas são 14. E a que eu trouxe para que eu vou falar mais hoje é a Paulo aos Romanos, as cartas de Paulo aos Romanos. E por que eu trouxe? Porque ela vai falar bem desse tema, todas elas falam, mas essa, aos Romanos, ela é a mais conhecida, muitos acham ela mais importante, porque ela tem muito conteúdo doutrinário. E a gente vai falar dessa carta aos Romanos, né, dessas cartas aos Romanos, à luz da doutrina espírita, e nós vamos perceber que ela é uma confirmação, é um convite à confirmação e um grande puxão de orelha para nós. Eu vou trazer, antes das cartas ao Romano, eu vou trazer o porquê que eu escolhi esse tema, e eu busquei em Paulo também, na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Então, vamos lá. Efésios 5, 14. Só para a gente começar a introduzir no tema. Veja bem, o item 14. O versículo 14 do capítulo 5. Pelo que diz,
Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem alguém dormindo aí ou morto? Porque quando a gente lê, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, aí o meu convite. Vamos estudar com o Espírito, porque o Evangelho é espiritual. E Paulo, nas suas cartas, nas suas epístolas aqui, Paulo tinha como mentor, ele tinha como instrutor um especial, um amorosíssimo irmão que foi escolhido por Jesus para ajudá-lo nessa trajetória terrena de Saulo, nesse despertar de Saulo para Paulo. Olha que lindo. Então, nós sabemos que a convite de Jesus, Estevão, né, o Gesiel antigo, que depois foi chamado de Estevão, ele foi aquele escolhido por Jesus para vir nessa empreitada, que foi o que deu o testemunho com a sua própria vida do amor a Jesus. Ele foi o primeiro cristão a se entregar com toda a alma, com todo o espírito, com todo o fervor, em favor dessa boa nova, em favor desse despertar de corações que hoje, graças, né, a esses benfeitores escolhidos por Jesus para vir lá das esferas mais altas, nós estamos aqui buscando o nosso despertar, buscando abrir esses nossos olhos. E por que ele fala assim? E levanta-te dentre os mortos. Porque nós sabemos que muitos estão aqui na terra mortos, porém na carne, ainda estão encarnados, mas não vivem. Por quê? Enraizou, agarrou tanto na matéria, que a matéria vive por ele respira matéria, ele vive em prol das coisas materiais. E se a gente vai o evangelho inteiro, trazendo para a nossa vida, sabendo que o evangelho é para o nosso espírito, então a gente vai compreender esse desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque você está aí fazendo papel que está vivo, mas está mortinho, não está fazendo nada. E quando a gente fala de despertar, né, e de esse estar morto, aí a gente vai lá no Evangelho e vê estar cego, estar morto. A Jesus fala disso o tempo todo. Jesus pega a realidade ali e vem trazendo em parábolas, em comparações, de acordo com o tempo que ele estava, porque naquela época lá, né, gente, até o linguajar, a cultura, a maneira de se falar, tudo era diferente. Então, nós temos que reportar lá aquela época para compreender por que ele estava falando disso. Nós estamos vivendo como mortos, porém na carne, encarnados. A hora que desencarnarmos, vamos lá para o plano espiritual, mas por enquanto nós estamos amarradinhos aqui na carne e muitos de nós vivendo como mortos. Olha, vamos lá em Lázaro, na ressurreição de Lázaro. Quando Jesus, né, chega, Lázaro estava lá, dentro de uma caverna, num túmulo, preso num túmulo, atado. Conta-se que ele estava todo atado, todo enrolado, todo preso. E como que Lázaro estava? Qual que era a situação dele? Agarrado ali, dormindo. Dormindo, porque se Jesus chama ele para fora e ele sai, Jesus não derrubou lei nenhuma. Jesus não ressuscitou ninguém, não tirou ninguém, que estava morto.
Ele tirou alguém que estava morto, igual nós estamos falando aqui, na vida, para a vida espiritual. Alguém que estava morto para os valores espirituais e estava vivendo ali uma vida só material, só na carne. Então, quando ele chega, Lázaro estava acorrentado ali naquele túmulo, amarrado, atado, preso nos valores materiais. Ele já tinha escolhido um caminho? Não, ele ainda estava ali. Eu ainda peguei uma fala que eu achei assim maravilhosa. Fala assim que não há caminho para lugar algum. Há caminho para algum lugar. Então, a partir do momento que a gente decide qual é o nosso objetivo, o caminho a seguir, o que nós queremos para nós, aí nós vamos determinar o nosso foco, o nosso objetivo, e aí nós vamos começar a caminhar em direção dele, não é assim? Então, não existe, não há caminho para lugar algum. Há caminho para algum lugar. A gente precisa determinar esse lugar que a gente vai. Eu achei bacana e anotei, porque a gente fica assim, vou para onde a vida me levar, a vida leva eu. E não é isso. Nós precisamos focar qual que é o nosso objetivo, qual que é o caminho que nós precisamos determinar para a gente seguir. O que é que eu quero fazer da minha vida? Eu quero ficar aí cega uma vida toda, como o Bartimeu, por exemplo, quando a gente vai lá no Evangelho de Jesus e busca na passagem do cego de Jericó, Bartimeu, ele estava sentado também à beira do caminho ali, inerte, sem atitude. Olha como Jesus faz conosco. Ele nos busca, mas a primeira atitude de Jesus é apontar o caminho, é deixar a gente discernir, é deixar a gente fazer essa escolha. Porque senão ele entraria no nosso livre-arbítrio também. Então, veja bem, quando ele manda chamar o cego para ir até ele, e eu, nas primeiras vezes que eu li essa passagem, eu pensava assim, nossa, mas Jesus foi duro com esse cego, porque conta-se que era uma multidão. Por que Jesus, que estava enxergando, que estava andando, que estava tranquilo, não foi lá perto dele? Por que ele mandou chamar? Isso era uma dúvida que eu tinha. E aí a gente vê que é o convite de Jesus. Você quer? Então vem. Eu estou aqui. Vem cá bater. Vem cá buscar. Está lá no Evangelho, né? Bater e a porta se abrirá. Buscar e encontrareis. Então, isso tudo é para a gente trazer para a vida, para o nosso hoje. Ele manda chamar esse cego porque era um convite. Se você quiser vir, enfrenta as tuas dificuldades. Enfrenta as tempestades da tua vida. Passa pelas provações com discernimento, com resignação e vem. Eu estou aqui. E vou fazer, né, aquilo que vieste buscar, aquilo que vier ao encontro. Então, quando o cego, imagina nós agora, a gente chega lá perto de Jesus, Jesus pergunta, né? Diante lá da fala, dos ensinamentos evangélicos que a gente tira dessa passagem do cego de Jericó, ele estava cego, sentado à beira do caminho. Aí, se a gente está cego e vai até Jesus e ele pergunta para nós, o que queres que eu te faça? Ou a gente vai pedir um olho se não tiver, ou a gente vai pedir um olho azul. Eu queria mudar a cor do meu olho aqui, ó, um azulzinho. Ou se não, pode ser, Jesus, pode me dar uma lente de contato azul para me mudar aqui. As nossas propostas, os nossos pedidos são todos materiais. São para a nossa vida, para a nossa beleza, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo. Será que a gente vai chegar para Jesus com a sabedoria que Bartimeu teve naquele momento e falar para ele, mestre, que eu tenha vista?
Ele estava pedindo olhos físicos? Não estava. Ele estava pedindo um olhar espiritual, uma nova visão, um despertar diferente daquilo que ele estava enxergando, daquilo que ele estava vendo até aquele momento. Ele queria enxergar outras coisas que até aquele momento ele não tinha enxergado. Então, quando a gente vai lá nessa carta aos Efésios e vê lá, desperta, ó tu que dormes. E a gente vai ver aí, abre esse olho aí, ou tu que está cego e não está vendo o irmão do seu lado sofrer. Olha o seu irmão aí, passando mal, com febre, sem ninguém para fazer uma sopinha, ou levar um suquinho. Olha aí do seu lado, precisa ir longe. É preciso que a gente caminhe longe para auxiliar, para praticar o bem? Não, é do nosso lado mesmo que as ferramentas estão. E o que é mais interessante, gente, Jesus já nos traz a todo momento tantas ferramentas, mas o que nós já recebemos de pá, de escavadeira, de enxada, de formão, de machado, de serrote, as ferramentas estão tudo ao nosso redor para a gente trabalhar esse despertar, para a gente trabalhar esse bem em nós, essa transformação. E o que a gente faz? Dorme. Dorme. Fica paralisada ali em pequenas atitudes que não vai fazer diferença na nossa bagagem espiritual. Então, quando a gente vai em Paulo, naquele encontro dele com Jesus no caminho de Damasco, e que ele fala, Senhor, né, quem és tu? O que queres de mim? Quer dizer, dali para frente, ele despertou na hora. Foi aquele puxão que ele precisava, porque até ali ele sabia. Jesus gostava muito de dar exemplo de fariseus. E ele falava muito dos fariseus, porque os fariseus tinham muito conhecimento, tinha teoria, mas não tinha prática. E nós somos diferentes dos fariseus? Há quanto tempo nós estamos buscando estudar e até agora o que nós damos conta de fazer? Então, quando Jesus citava esses exemplos dos fariseus, não era porque os fariseus não sabiam nada e não faziam nada, não, é porque eles tinham conhecimento demais, eles já tinham toda a teoria ali, as ferramentas já estavam tudo ali, escavadeira, pá, enxada, tudo para trabalhar, mas eles não praticavam o que estudavam, eles não traziam para a vida aquilo que buscava ali no Evangelho, né? No Alcorão, no Velho Testamento. Eles não colocavam nada em prática. Por isso que eles eram chamados direto de fariseu, de sepulcros caiados, por isso. Então, quando agora a gente entra lá em Paulo, nos Romanos, vamos lá, vamos trazer um trechinho para a gente falar, porque daqui a pouco o nosso tempo acaba. Então, vamos lá. Romanos, eu vou falar do capítulo 13, para quem quiser anotar para depois estudar, gente, porque é muito grande. E eu vou falar de 2 versículos. Deixa eu ver aqui. Aliás, eu vou falar do capítulo 13, eu vou pegar o versículo 11 e 12. E olha que vai dar pano para manga, hein? É muita coisa que dá para tirar do Evangelho, né? Então, vamos lá. Capítulo 3, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite
é passada. O dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Bom, aí a gente fala, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Nós sabemos que cada atitude nossa no bem, nós vamos nos iluminando, não é isso? O profeta Ezequiel, ele falava muito nos textos, Ezequiel não, desculpa, Isaías. O profeta Isaías, ele quando referia a Jesus, ele falava muito nisso, nessa luz. Ele referia a Jesus e ele dizia assim, para aqueles que estavam em trevas, uma grande luz brilhou. Então, quando ele se referia a Jesus, a vinda de Jesus, a chegada de Jesus, ele falava que uma grande luz brilhou. Então, quando esses ensinamentos de Isaías chegam até nós, e a gente vai lá em Paulo, nessa parte que eu li aqui dos Romanos. Deixa eu só voltar aqui, porque o ventilador tirou. Que fala que, conhecendo o tempo que já é hora de despertar. Que tempo é esse que ele fala para nós? Aí eu vou trazer uma fala sobre o tempo, olha, de Leon Denis. É uma obra que ele tem, Obra Depois da Morte, que chama. Leon Denis fala nessa Obra Depois da Morte que aquela obra era escrita para aqueles que já estavam cansados de viverem como cegos, para aqueles que já estavam cansados da estreiteza da vida material. Porque a vida material nunca é satisfeita. Vocês já repararam, né? Você tem um carro do ano, você compra o carro do ano, mas daqui 2 minutos ele já não é o carro do ano mais, ele já está velho, você já tirou ele da concessionária. Então, o ano que vem, já passou um ano, ele já é um carro com um ano rodado. Aí você vai querer um outro carro do ano. E assim são as roupas, e assim são os acessórios, e assim são a nossa vida material, que nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. Hoje a Andréia trouxe de manhã lá na fraternidade, porque, gente, como a gente falou, no Evangelho é o óbvio, o tempo todo ali, vai lá e volta cá. Ela estava falando negócio da árvore, que a árvore estava a coisa mais linda lá. E aí o pai dela falou assim, mas se ela tivesse ali onde está aquele cupim, seria mais perfeito. Então é mais ou menos isso, né? A obra já está lá perfeita, mas a gente quer mudar sempre, sempre, sempre. E a gente mesmo reconhece isso. O interessante é que a gente fala, a gente vê que está fazendo errado, mas continua fazendo, né? Então, quando Leon Denis fala que essa obra Depois da Morte, que é para aqueles que já estão cansados de viver aí adormecidos, cegos, nessa estreiteza da vida material, ele acrescenta falando que essa obra é para aqueles que já conheceu o tempo ou o valor do tempo. E por quê? Aí a gente fala, porque o tempo ele é o grande consolidador de tudo que há de prevalecer pela eternidade afora. Gente, somos nós que circulamos pelo tempo ou é o tempo que circula através de nós? O tempo está aí, mas somos nós que vamos dar a ele esse valor. Nós vamos, com a nossa evolução, nós vamos amadurecendo e valorizando mais o nosso tempo. Nós vamos despertar e falar assim, poxa, eu não posso deixar para amanhã isso, porque eu posso não ter a oportunidade que eu estou tendo hoje de fazer. Se eu deixar para amanhã, será que eu vou ter tempo? Lembra da passagem lá do celeiro, que o homem colheu, fez uma colheita maravilhosa, encheu o celeiro. O que ele fez? Ele devia ter pegado o resto da colheita, distribuído para aqueles que não tinham,
Ele podia ter matado fome de muito. O que ele fez? Construiu um outro celeiro e abarrotou ele de milho. O que aconteceu? A vozinha veio, né? Bobo. Hoje mesmo eu já vou te buscar, já chegou a sua hora. Para que você está enchendo tanto celeiro? Por que você está construindo mais celeiro? Se você não está dando conta de consumir um que você já abarrotou, já encheu. Se você já encheu um, até não dá conta, por que você vai construir mais? Usa o necessário, usa aquilo que você dá conta. Esse é o nosso objetivo. Nós viemos aqui na Terra, nessa terra escola, né, nessa terra oficina de trabalho, é para isso, é para trabalhar, é para fazer melhor, é para aproveitar melhor o tempo que lá em outras existências, em outras oportunidades, nós deixamos passar. O tempo estava ali para a gente usar da maneira mais positiva possível, a nosso favor. E nós deixamos passar as oportunidades. E cada vez que a gente deixa passar uma oportunidade, vai ficando mais difícil. Por quê, gente? O nosso tempo vai passando e nós vamos ficando mais com o fluido, nosso fluido de vida, mais frágil, mais fraco. Nós vamos ficando mais velhos, mais cansados. Pensa se a gente tem o vigor que a gente tinha lá atrás. A gente não tem mais coisas que a gente dava conta, por exemplo. Eu subia numa árvore, numa facilidade, lá, rodava a árvore toda, uma mangueira. Subir numa mangueira e catar as mangas. Isso era moleza para mim. Pergunta se eu dou quando subir o primeiro galho, hoje. Aquele tempo, aquela oportunidade que eu tive, eu aproveitei lá. Porque se eu tiver deixado as mangas para colher, se eu tivesse deixado uma que seja de manga para colher hoje, ela ia ficar lá, ia apodrecer e cair. Porque eu não ia dar conta de ir lá colher. Eu não ia dar conta de fazer aquilo que eu dava conta lá atrás. Então, a gente precisa aproveitar esse tempo, essa oportunidade. E quando Leon Denis traz essa fala aqui, eu fiquei encantada, que eu pensei assim, pois é, enquanto a gente não aproveitar, a aprender a valorizar esse tempo, nós não vamos fazer as coisas direito. Porque quando a gente valoriza o tempo, nós vamos ver que já deixamos passar muitas oportunidades e nós vamos querer fazer melhor agora em diante. Nós vamos aproveitá-lo melhor. E esse valor que a gente dá ao tempo é que vai fazer com que a gente desperte mais rápido para as coisas espirituais. Porque para a vida material, gente, nós já despertamos há muito tempo. E nós estamos vivendo essa vida material. E mesmo falando, e mesmo com todos os esclarecimentos, que o evangelho é atemporal e que o evangelho, a cada caminhada evolutiva nossa, a cada degrau evolutivo que a gente subir, nós vamos enxergar de uma maneira diferente, vamos trabalhar ele de uma maneira diferente em nós, apesar de tanto falar e a gente mesmo tanto ouvir, a gente ainda não faz. A gente ainda não pratica aquilo que está estudando e que está buscando o tempo todo. Então, quando ele fala nesse versículo 11, conhecendo o tempo e que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé lá atrás. Por que ele fala isso? Porque lá atrás nós tínhamos fé? Tínhamos. Às vezes até em outra religião que a gente tinha outro segmento religioso, mas nós tínhamos fé. Fé no nosso Deus Pai amoroso. Mas hoje, o Vicente trouxe para a gente aquela fala lá de manhã, quando ele fala que a gente desenvolve o intelectual, mas o intelectual é diferente de conhecimento e diferente de sabedoria. O intelecto a gente vai buscar
Lá atrás a gente buscou aqui. A gente buscou lá conhecer essa fé que a gente buscou lá atrás. Uma fé que não era raciocinada. Era uma fé cega. Que o outro falava para você e você ia lá e fazia e seguia. Ô, Cida, vamos cair comigo naquele buraco? Vamos. Eu escutei ele falar e ele está indo, eu vou atrás. É o cego guiando outro cego. Aí depois vem o conhecimento, você vai pegar aquela intelectualidade, aquela parte que você buscou ali e vai trazer para a sua vida, vai fazer aquilo ali um conhecimento. Aí você vai falar assim, poxa vida, a Bá me chamou para caminhar, mas ela está indo em direção àquele buraco, àquele precipício. Eu não vou seguir ela, não. Eu vou pensar aqui uma outra maneira de chegar onde eu quero chegar sem ter que acompanhar ela, porque ela vai cair. Ela está indo em direção ao buraco. Quer dizer, eu já comecei a trazer um conhecimento. Poxa, aquilo ali vai me levar para um buraco. E quando a gente traz esse conhecimento para a nossa vida e começa a praticar de verdade ali, o que vai gerar? Sabedoria. Aí são aquelas pessoas que às vezes vêm nessa encarnação, nunca estudou, nunca fez curso profissionalizante, mas tem uma sabedoria para falar, para indicar uma situação para a gente chega para ela e fala, nossa, estou com um problema aqui, tentando resolver, mas eu não achei ainda ali o final da equação, eu não achei ali a resposta. Aí a pessoa para um pouquinho naquele silêncio do coração, né? Silencia e fala para a gente, você já experimentou fazer assim? Ou seguir assim? Aí você vai, pensa naquilo que a pessoa falou, reflete, e ali dá certinho. Isso é sabedoria, porque ela já intelectualizou, trouxe como conhecimento para a vida, experimentou, praticou e adquiriu a sabedoria. É aí que nós vamos chegar nessa sabedoria, quando a gente chegar nessa sabedoria, nós vamos estar despertos para essa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E nós precisamos lembrar, quando ele fala que, olha, lá atrás, a salvação está mais perto de nós agora. Por quê? Gente, já pararam para pensar a quantidade de ferramenta que está chegando para nós, para a gente estudar, para a gente trabalhar? Vamos falar aqui agora, ó. Nós estamos conectados em diferentes estados aqui, né? Tem uma menina que mora fora do Brasil, que de vez em quando está estudando com a gente. Então, assim, veja a quantidade de ferramentas que a gente tem tido, inclusive a tecnologia, se a gente trouxer isso para o bem, a nosso favor. Nós não temos tido muitas oportunidades, muitas ferramentas. Olha a tecnologia. Vem pandemia, vem agora esses surtos aí, esses momentos que estamos passando, gente, que não é senão a misericórdia divina dando-nos mais uma oportunidade de aprender, porque não é à toa que a gente pega uma denguezinha, que esse mosquitinho desse tamanho vem dar uma picadinha, transmite ali um vírus que está quase que, muitas das vezes, na maioria, está sendo mortal ou quase levando a óbito mesmo. Então, veja bem, é a misericórdia falando assim, olha, veja o tamanho do bichinho que contamina, ele é um transmissor, né? Ele não é o descobridor da doença, não é ele que transmite, ele só vai lá, pega a contaminação do vírus e traz e pica. Mas olha o tamanhozinho dele. Olha que bichinho danado. E lá atrás, no Covid, também nós tivemos que ficar isolados. E agora, a gente está vendo que está tendo Covid misturado com dengue, misturado com sinusite, com rinite, com otite, e lá vai, sinusite da vida. Então, lá vai misturando isso, gente, é porque a gente não aprendeu com um, vem dois, vem três, vem quatro, e vai só repetindo a pancada. Não é assim? Vocês já ouviram
o Vicente falar que o boi, ele tem, primeiro, o condutor do boi lá, como que é o nome, Ademir? De quem conduz a boiada? Cargueiro. Primeiro, ele vai no cavalo ou no boi que está puxando o carro e dava uma batidinha no lombo. Para depois, se ele não obedecer, aí é que vinha a ferroada ou ali para direção. Ele batia na canga dele, assim, segundo o que ele contou para a gente, assim, ele estava falando dessas repetições na nossa vida. E se a gente trouxer isso para nós, lá antes, o carreiro, por exemplo, ele encostava a vara de ferrão na canga do boi, por exemplo, para lá ou para cá, para mostrar para ele o caminho que ele tinha que seguir. Aí ele não obedecia. Aí ele dava nele uma no lombo, né? Uma varada ali no lombo. Se ele não obedecia, depois ia o ferrão. Então, somos nós. Quantas batidinhas, né? No nosso olhar. Cida, olha ali do seu lado. Olha seu irmão sofrendo. Oba, olha aí, minha filha, olha a oportunidade. Ô, Deni, quantas vezes nós já recebemos esse toque? E agora nós estamos recebendo essa chibatada aí, essas varadas, e muitas vezes o ferrão está entrando mesmo na pele, está doendo, e está sangrando, e ainda estamos repetindo os mesmos erros, as mesmas atitudes. E não queremos olhar para o lado, e não queremos despertar, e não estamos nem aí. Vamos deixar para a próxima encarnação. É o que a gente ouve muito. Hoje, quando eu ouvi sobre a moral, a regra de bem proceder, foi falado de novo, a gente fala isso, acho que todo estudo, né? E de manhã, Vicente falou, a gente discutiu, assim, discorreu sobre esse assunto. Quando a gente fala o que é a educação, a arte de formar caracteres, aí eu fiquei, às vezes a gente fica até com vontade de falar, mas o estudo é tão bom que a gente fica só ouvindo. A arte de formar caracteres. Por que a gente vê criança tão violenta? Será que esses caracteres que os pais estão formando na educação dessas crianças, como que estão esses caracteres? Porque quando uma criança escuta uma mãe falar assim, mas se você bateu no meu filho, ele pode te bater também. Você está ensinando para ele uma lição lá do passado, lá de Moisés, lá dos primórdios, lá do primitivo, que era o olho, porque Moisés ainda deu uma clareada, né? Olho por olho, dente por dente, porque ainda era pior. Se quebrasse um dente numa boca, quebrava a boca do outro inteira. Aí Moisés colocou leis. E falou assim, essas leis são de Deus, para que as pessoas obedecessem. Porque se falasse que as leis eram civis, também ninguém ia obedecer. Então, quando fala assim, se quebrou um dente na sua boca, só pode quebrar um. E aí, quando a gente ouve uma mãe falar assim, olha, se aquela criança te bateu, bate. A mãe está repetindo aquela lição anterior lá. Ela esqueceu que Jesus trouxe. Esqueceu que Jesus veio agora com um ensinamento novo, que ele trouxe para a gente. E olha que depois que Jesus veio com um ensinamento novo, ele ainda mandou, né, esse Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, ela está clareando mais ainda a nossa mente. Aí, eu escutei uma historinha que dentro dessa formação de caracteres e dentro desse despertar que a gente está falando, vai dar tempo de eu contar ela rapidinho para vocês. A mãe desequilibrada na educação e ali nas providências e na direção do seu lar. Que a mãe e o pai, eles são os responsáveis por direcionar aqueles espíritos que vêm sobre a sua responsabilidade. Nós temos, quem teve a oportunidade de ser mãe, de ser pai,
está aí com essa responsabilidade grande de orientar. E, às vezes, os espíritos que vêm para a gente não são espíritos fáceis. Assim como nós também não fomos para nossos pais. Né? Sominho, santinho, não. Mas, veja bem, quando os pais, às vezes, vêm na forma de tia, vem na forma de prima, de sobrinha, às vezes não tem filhos consanguíneos, mas tem um monte de filhos ali ao redor. São aquelas pessoas que confiam, buscam um diálogo, buscam um conselho, buscam uma ajuda, está sempre ali buscando, né? E aí aquela pessoa vira tutor. E não tem sangue ali consanguíneo, mas é uma afinidade. Veio também com uma responsabilidade, porque se está ali não é nada por acaso. Então, essa mãe está ali com a oportunidade de formar caracteres novos nos espíritos que vieram para ela e que estão ali até 7 anos, ainda com uma mente mais ampla para receber, mais receptivos aos ensinamentos. Então, a mãe tem ali a sua oportunidade de fazer melhor, de orientar esses espíritos de acordo com o Evangelho do Cristo, com as leis morais. Porque é nisso que nós temos que basear agora. Antes foram lá os 10 mandamentos, e aí veio, e agora o Espiritismo nos traz aí as 10 leis morais. Então, dentro dessas 10 leis morais que a gente ouve sempre, a mãe precisa basear para direcionar o filho. Então, quando uma mãe fala para uma criança que ela tem que revidar, ela está formando caracteres antigos e primitivos na cabeça dessa criança. Ela está deturpando uma lei nova em prol de uma lei antiga. Já devia ter passado. Aí essa historinha é assim, a mãe totalmente desequilibrada, materialista, vivendo uma vida só no material, tudo que se pensa dinheiro, 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 coisas materiais. Ah, porque eu quero que a minha cunhada olhe meus filhos, meu irmão passa a casa com meu nome, meus filhos poder estudar numa escola boa, aí eu vou adulterar o endereço, colocar como eu moro lá, quer dizer, tudo, já fazendo tudo errado, já passando para as criaturas ali que estão sob os cuidados dela, toda uma adulteração. Aí cresce, um está com 10 anos, o outro com 3. Aí o priminho vai visitar. E o priminho é aquela criatura de 2 anos que os pais orientaram, a mãe, principalmente a mãe, que é mais presente. O pai é aquele homem mais promíscuo que vive mais na rua, mas a mãe embutiu caracteres novos, valores novos nessa criança de 2 anos e 5 meses. E essa criança não gosta de agressão, ela não gosta de maldade, ela divide o brinquedo, mas o priminho lá um pouco mais velho, de 3 anos e tanto, já chega tomando o brinquedo, já chega batendo para tomar o brinquedo, já chega na violência. Por que eu estou trazendo isso? Aí a mãe acha normal quando a outra mãe vai falar com ela, por que você está deixando seu filho fazer isso com o meu? Ela fala, gente, eles são criança, eles são criança. Para que a gente vai... Deixa o menino brincar junto, mas brincar brigando, ali está na hora de colocar valores novos, sem violência. O brinquedo é de uma criança, ele pode dividir com a outra, brincar junto? Pode. Mas ali, a criança que ganhou o brinquedo, ela tem a prioridade dela ali. E o outro tem que respeitar isso. É a liberdade de uns não invadindo o espaço do outro. Vocês concordam comigo, gente? A minha liberdade vai onde eu não incomodo a liberdade o espaço dela, do Ademir. Eu tenho essa caneta aqui, que é a minha caneta de estudo. Eu posso emprestá-la, mas de repente eu não posso deixar você levar, porque senão depois eu não vou poder fazer meu estudo.
Não é questão de ser apegada à caneta, é questão da necessidade dela para meu uso. E assim com tantas outras coisas. Mas a mãe, ao invés de explicar que eles tinham que brincar, dividir os brinquedos, e que um poderia brincar com o brinquedo do outro sem estragar, mas o que era mais velho, o que era... Vamos colocar aí, eu vou pôr um nome nele de insuportável. Ele quebrava os brinquedos do outro também para pirraçar, carregava os brinquedos para casa. E aí, um belo dia, o pai, que era o pai dessa criança boazinha, pega ela e leva para a casa da irmã dele, que era essa desequilibrada. Leva o priminho para brincar com o priminho. E chegou lá, ele tinha ganhado uns brinquedinhos novos e levou para brincar junto. Chegou lá, o outro já começou a tomar e quebrar e fazer confusões. E empurrou ele bateu o braço, machucou. Ele levantou nervoso, de 2 aninhos e 5 meses, e tomou o brinquedo para trás e empurrou também. Porque era realmente crianças que teriam que ser direcionadas. Quando o bonzinho empurrou o outro, que é o insuportávelzinho lá, ele sai chorando e vai em busca do irmão de 10 anos mais velho, para vingar aquele empurrãozinho que ele tinha começado. Aí, cadê os caracteres da mãe? Uma criança de 10 anos já devia saber que a força dele é maior e que ele tinha que apaziguar. A mãe é que seria responsável por ter embutido esses valores nessas crianças. O que a criança de 10 anos vai lá e faz? Bate nesse menino que estava lá de visita. Se a tia não chega, tinha matado ele, espancado, de tanto chutar e de tanto bater. Agora eu falo para vocês, e essa mãe achou que ele estava errado? Não, os filhos dela estavam certos. O outro, pequenininho, podia ter dividido os brinquedos, mas ela não quis saber a verdade. A câmera da casa é que demonstrou a verdade das coisas, porque senão ela teria invertido ainda por uma mentira. E por que eu estou trazendo essas como um despertar? Essa mãe não despertou. E essas crianças vão despertar com uma criação dessa? Eles vão crescer achando que o mundo tem que fazer tudo que eles querem. E aí hoje você vê crianças espancando crianças, criança que entra na escola armado e comete deslizes que a gente nem acredita. A gente nem acredita, assim, mas isso veio de uma criança de 10 anos, de 8 anos, de 9 anos. Gente, são espíritos, e são espíritos aí milenares, que estavam lá, como diz hoje, também teve uma fala no nosso estudo, que estão lá nos abismos, lá nas profundezas dos abismos, né, Ademir? Procurando alguém para dar uma diretriz, para mostrar um caminho, ou para colocar caracteres novos, formação dessa educação. Porque se não tiver, o espírito vem na responsabilidade de pais para orientar. E se esses pais são completamente desequilibrados? E é uma geração de desequilíbrio. E aí a gente vê que a gente está vivendo na egrégora daqueles pensamentos, daquelas atitudes que a gente mesmo forma. Se eu, mesmo meu filho, tendo sido empurrado, eu chegar e falar, olha, vocês dois não devem fazer isso, por mais que isso doa, mas tem que ensinar a verdade, tem que ensinar o certo. Nós precisamos falar para eles do que Jesus falou para a gente. O Ademir, vou lembrar da sua fala daquele estudo. Tem que olhar o Jesus no outro. A gente precisa olhar o irmão, né, enxergando nele Jesus. Jesus que está em mim, Jesus que está em vocês, em todos nós. E a gente, às vezes, por mais que doa uma violência contra um filho da gente, mas se aquilo ali, como Jesus fez, retira um grande ensinamento, vai poupar nosso tempo no futuro.
tirar filho da cadeia, né? Buscar filho em pontos mais difíceis. Então, veja bem, Jesus, quando estava lá no alto da cruz, ele falou, Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Estão cegos, estão dormindo. Não despertaram ainda. E quando a gente vê uma situação dessa, será que a gente vai, Pai, perdoai, olha lá o que fez com meu filho? A gente tem essa construção já desses valores novos em nós? Então, eu pergunto para vocês, vocês já despertaram? Ou vocês ainda estão, nós estamos dormindo, me coloco nessa situação. Será que nós ainda estamos dormindo? Será que estamos cegos ou já estamos despertando? Será que esses domingos, essas semanas de estudo, essas buscas de conhecimento na internet, nas obras, será que a gente já começou a trazer isso para transformar isso em conhecimento, para adquirir a sabedoria, que é a nossa verdadeira importância aqui? O tempo é o grande consolidador de tudo o que há de prevalecer eternidade afora. Então, nós temos esse tempo. Nós já estamos valorizando, nós vamos valorizar. Como que vai ficar isso de agora para frente? O que nós vamos fazer do tempo que chega até nós? Esse tempo que está chegando, o que nós podemos fazer de melhor do que já fizemos até agora? Não vamos mais perder tempo. Vamos despertar agora, agora é hora, é o nosso momento de transição, por isso que está vindo tanta ferramenta, está vindo muitas doenças, testes, está vindo, mas tudo é ferramenta se a gente trouxer para o nosso aprendizado, porque nós vamos ter a oportunidade de levar a sopinha para o vizinho que está lá com dengue, nós vamos ter a oportunidade de fazer um suquinho, ou de socorrer, e também de sermos socorridos, porque o nosso orgulho, gente, é tão fácil você estender a mão, você querer ajudar, mas na hora que você precisa de alguém e alguém precisa fazer tudo por você, ai, dá um aperto no coração, o orgulho da gente machuca. Quando você vê a outra pessoa sacrificando por você, o orgulho da gente grita. E olha que você está dando oportunidade para ela te ajudar, olha que bom para ela. Mas você queria ajudar, você não queria ser ajudado. Porque ser ajudado mexe com o nosso orgulho, com a nossa arrogância de poder de ser mais do que o outro. Então, gente, vamos pensar nisso, nesse despertar, não só para ajudar o outro, mas para deixar o outro nos ajudar quando necessário for. Temos 2 minutinhos antes que eu encerre com uma fala aqui. Tem alguma anotação, alguma pergunta, Demi, ou algum acréscimo? Olha para nós. Tem nada de... Ninguém quer fazer algum acréscimo aí? Vou fazer pergunta? Eu só vou dizer para você que eu estou tentando aproveitar o máximo possível do meu tempo. Não só estudando, como estendendo a mão também. E se eu precisar de ajuda, eu peço. Esse orgulho eu não tenho, não. Eu peço ajuda, sim. É isso que eu queria acrescentar da minha Maravilha. parte. E esse esforço, Bar, a gente não vai perder nunca. É a quantidade de esforço que a gente emprega no nosso dia a dia. E aí, através da sua colocação, eu faço uma pergunta para nós. Será que nós estamos esforçando o suficiente? Será que é todo mundo que está aproveitando e esforçando o suficiente? Olha, a fala que nós vamos fechar as nossas reflexões de hoje, aproveitando o máximo o tempo que nos é concedido aqui ainda nessa existência, sem parar de falar
Ah, na próxima eu continuo, na próxima eu faço. Não, gente, vamos aproveitar nosso tempo agora, vamos fazer. O que der conta, vamos fazer. Passando pela terra, sempre útil, não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na terra, jornadeante nas trilhas da evolução. Não é o tempo que passa por ti, mas, inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Caminha trabalhando e fazendo todo o bem que puderes. Gratidão aos corações que aqui vieram, pela paciência de me ouvir, gratidão pela oportunidade de estar com vocês, como essa família universal, né, que descobrimos. Muita gratidão, que Deus abençoe a todos. Gratidão nossa, Cida. Deus abençoe, gratidão a todos que estão participando, valeu demais, bacana demais as reflexões. Desperta tu que dormes, né? Precisamos despertar verdadeiramente para a vida, para o auxílio, para ser auxiliado e para tudo. Deus abençoe, muito bom. Você termina para a gente com uma prece, pode ser? Vamos sim. Deus, Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que veio ter conosco, nos intuindo, amparando, despertando nossos corações para esse momento tão grandioso de reflexões e busca de aprendizado. Gratidão, Pai, por todas as ferramentas que tem direcionado a cada um de nós. Ferramentas essas que vêm em forma de dor, em forma de trabalho, em forma de estudos e acolhimento. Tantas oportunidades, Senhor, que o Senhor tem nos proporcionado de trabalho. Gratidão. Gratidão pelo tempo que nos concede de estar aqui encarnados, nessa terra bendita, nessa terra escola, nessa oficina de trabalho. Gratidão por estarmos aqui juntos, aproveitando esse companheirismo, essa fraternidade, essa troca de conhecimento uns com os outros. Gratidão, Pai, por ter colocado em nosso caminho esse grupo de estudos, essas searas que iluminam o nosso caminhar sob a luz de Jesus. Que possamos, Pai amado, Mestre querido, que possamos fazer luz em nossos corações, que possamos seguir iluminando, Senhor, iluminando aqueles corações endurecidos, aqueles corações que nos buscam, aflitos, necessitados de um pouco de alento, de um pouco de doce na vida, que possamos ser essa colherzinha de mel na vida das pessoas, que possamos ser a luz que ilumina o caminhar delas e a luz que ilumina o nosso próprio caminhar, os nossos passos, para que não nos percamos nas trevas da ignorância, que possamos observar as nossas trevas anteriores e delas trazer para a nossa vida o aprendizado, o conhecimento, para chegarmos à sabedoria de transformar todas essas trevas em luz. Luz que iluminará os nossos corações e os corações daqueles que caminham conosco, tanto perto, tanto presentes nos lares, no trabalho, ou mesmo que conectados pelas energias do pensamento, pelas energias do coração, pela energia do amor, que é o amor universal que o Senhor veio nos ensinar ao Mestre Jesus. Nossa gratidão por tudo que és, por tudo que nos dás, por todo o conhecimento adquirido. E te peço, Senhor, que fluidifique as nossas águas e nos envolva em fluidos de amor, de paz, para que cada um de nós possamos receber das tuas mãos todos esses benefícios, todas essas benesses para a nossa caminhada, para a nossa evolução espiritual.
e para a nossa educação moral. Gratidão, mestre. Muita gratidão, que assim seja. Que assim seja.